Lorival Santana está de volta. Lorival, a questão ambiental esteve bastante presente ali na campanha de Joe Biden contra Donald Trump, que tinha uma linha totalmente diferente da de Trump. Agora, na COP26, isso fica evidente e os Estados Unidos estão de fato ali com a mão na massa para reduzir essas emissões ou também está ali no discurso? O Joe Biden chega com uma liderança um pouco fragilizada, Daniel e Tainá, porque ele não conseguiu o que ele mesmo chamou de um mandato do Congresso, que seria fazer o pipeline, o fluxo da aprovação dos programas. Primeiro, o programa de infraestrutura convencional de 1 trilhão, que abre caminho para um outro programa, que originalmente seria de 3 trilhões e meio, foi reduzido para 1 trilhão 750 bilhões de programas ambientais e sociais. Nem com essa redução à metade ele conseguiu a garantia dessa aprovação, porque os chamados progressistas do partido dele não confiam nos fiscalmente conservadores do partido dele, que querem o primeiro programa e têm reservas em relação ao segundo programa. Então, sim, para ele essa questão está no topo da agenda, mas ele também enfrenta problemas, resistências políticas internamente. Pois é, a gente estava dando uma olhada ainda nas repercussões já da fala dele, e aí um ponto que a gente pode destacar também é o que ele já trouxe de informação e qual foi o posicionamento dele no G20, num comunicado em que ele pedia uma ação significativa e eficaz contra a mudança climática, só que deixando os negociadores com muito trabalho até conseguir atingir essas metas audaciosas também pelos Estados Unidos. E aí ele se refere também ao resultado do G20 de ontem, né, no qual não foram estabelecidos compromissos mais precisos sobre a redução do uso das fontes de energia fósseis, sobretudo o carvão, por causa da resistência da China, da Índia e da Rússia, principalmente, que não tem metas para 2050, mas sim para 2060. Então, existem resistências externas, resistências internas, que, no final das contas, estão muito associadas ao uso do carvão. No Senado, por exemplo, falta um voto para a bancada democrata, exatamente por causa do senador Joe Manchin, que é de West Virginia, que é um estado produtor de carvão. Ele próprio tem uma indústria de carvão. Também resistência em relação ao gás natural. Tem uma outra senadora também democrata, a Kyrsten Sinema, do Arizona, que também tem dúvidas em relação a essa generosidade dos pacotes ambiental e social. Então, realmente, as resistências são enormes e isso enfraquece a posição dos Estados Unidos para liderar essas negociações. E Biden, inclusive, vem desfazendo vários acordos que foram, ou fazendo de novo, acordos que foram desfeitos por Donald Trump, né? Sim. Ele começou com o Acordo de Paris, né, que o Donald Trump havia saído dele. Isso realmente teve um impacto muito negativo sobre todo esse processo. Em grande medida, o Joe Biden ressuscitou a COP26, né, porque sem a participação dos Estados Unidos, que são o segundo maior emissor depois da China, e sem a sua liderança, é complicado. E existe uma questão geopolítica que eu quero acrescentar também. O Joe Biden tem afirmado, tem caracterizado a disputa com a China como uma disputa entre a democracia e a autocracia. E ele tem que provar que a democracia é eficaz, quer dizer, que ela funciona. Ele tem dito isso, inclusive. Mas a democracia, claro, é um caminho mais difícil, né, de negociações, de construção do consenso, do que no caso das ditaduras. Agora, Lorival, vamos voltar um pouco nas questões domésticas, né, dos Estados Unidos, porque você falava aqui do quanto que ele enfrentou também de resistência lá, aprovação daquele pacote de 1 trilhão, também resistências dentro do próprio partido. Sim. Ele está prevendo aqui um montante também vultuoso para investimentos que sejam em questões ambientais, que sejam voltadas para essas metas que foram anunciadas e que também depende da aprovação do Congresso. Como é que ele se articula diante disso, já que teve derrotas anteriores? Na sexta-feira, antes de ir para Roma, na quinta-feira, aliás, ele teve uma reunião com a bancada democrata em que ele disse o seguinte: o futuro do meu governo
está em xeque nessa próxima semana, assim como a manutenção da nossa maioria na Câmara e no Senado, já que tem eleição em novembro do ano que vem. Então, ele vê essa questão de conseguir levar adiante essa agenda dele com o apoio dos democratas como algo vital para a liderança dos Estados Unidos externa e internamente. Aí, Lorival Santana, muito bom ter você aqui no live. Vou até lançar a hashtag Fica Lorival. Fica Lorival. Vai ficar no live só aqui com a chamar. gente. Obrigado. É um prazer estar aqui. Até uma próxima.